Livro de Segunda Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 1. Amanhã, às 7h30, nós temos uma consagração com o pessoal da mídia, né? Então 7h30, já fiquem sabendo, já estou avisando alguns aqui. Mas vai ser um ambiente bacana, a gente vai fazer um churrasquinho lá, conversar um pouco. E se tem alguém aqui que gostaria de fazer parte da nossa mídia, seja filmando, seja batendo foto, seja cuidando da projeção, seja da live, você é o nosso convidado, se disponha, tem espaço para servir, amém? E nós vamos fazer uma grande obra para o Senhor juntos, em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Amém, glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, ao Jordão e tornemos de lá cada um de nós com uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide, versículo 3. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei, verso 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, verso 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. Versículo 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. Verso de número 7. E disse: levanta. E o levantou. Então ele estendeu as suas mãos e o tomou. Olha para cá. Nós sabemos que depois de Samuel foi estabelecida a dispensação dos profetas. Samuel é aquele que fez a divisão entre o tempo dos juízes e o tempo dos profetas. Samuel foi quem deu início, origem a essa voz profética, essa autoridade de Deus que era declarada através de homens. Deus então começou a levantar grandes homens com essa autoridade profética. Homens que começaram a marcar a sua geração por tantos feitos que Deus fazia através da vida daqueles homens. Um dos grandes profetas que passou por essa terra é conhecido como um dos profetas mais ousados da Bíblia, que se chama nada mais nada menos do que o profeta Elias. Elias foi tido como o profeta mais louco, mais ousado, o profeta que desafiou os profetas de Baal e de Azera, o profeta que orou e fogo caiu do céu, o profeta que foi alimentado pelos corvos, o profeta que desafiou o reinado de Acabe. Só que esse mesmo profeta, ele vai ser levado aos céus. Porém, antes dele ser levado aos céus, ele vai ser presenteado por Deus por um discípulo fiel. Esse escudeiro fiel é chamado de Eliseu. Eliseu permanece com Elias até os últimos momentos da sua vida e não abandona Elias por nada. Foi então que Elias se volta a ele e diz: o que queres que eu te faça? Me pede o que você me quer. E a Bíblia diz que Eliseu se vira para Elias e disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu está dizendo: tudo aquilo que você fez eu quero fazer em dobro. As obras que você fez eu quero fazer em dobro. Aquilo que você pode fazer nesta terra eu quero seguir em ousadia, em coragem. Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer: dura coisa me pediste, mas se você me ver quando eu for tomado para o reino de meu pai, então se fará. Assim foi feito. Quando veio a carruagem e levou, dividindo eles, e o redemoinho leva Elias, a Bíblia vai dizer que com o manto que cai
sobre Eliseu, foi ativado sobre ele o ministério profético. Eliseu então assume o posto, ele assume a escola, ele assume a liderança, ele assume a autoridade profética. E na mão de Eliseu, aquele ministério começa a crescer. Na mão de Eliseu, aquela escola de profetas começa a expandir, aquela escola começa a avançar. Aqui eu aprendo algo, querido, que Eliseu era o portador de uma autoridade, Eliseu era o portador de uma graça, Eliseu era o portador de algo que o céu tinha marcado a sua vida. E a Bíblia diz que por estarem perto de Eliseu, tudo ao redor cresceu. Que é uma palavra, a igreja, a escola não cresceu por causa dos homens, cresceu por causa de Eliseu. O céu vai começar a te dar capacidade para andar com pessoas que vão extrair o seu crescimento, com pessoas que vão trazer um potencial de crescimento. A águia anda com águia, e o céu está dizendo: vou começar a trazer para você pessoas que têm visão, pessoas que têm promessa, pessoas que vão te direcionar para o propósito, porque as suas amizades determinam onde você vai chegar. As suas amizades determinam o que você vai alcançar. Em algum momento você vai precisar fazer essa escolha. Existem amizades que conviveram com você na sua infância, que elas não têm mais capacidade emocional, espiritual, mental para lidar com o que Deus vai fazer na sua vida. E cabe a você entender que é o tempo de romper, que você vai ser levado para um novo nível, e que nem todas as pessoas que estiveram lá atrás têm a capacidade de suportar o que Deus vai fazer na sua história. A escola cresce, todos ao redor começam a crescer, e a Bíblia diz que aquele crescimento fez com que aquele ambiente se tornasse estreito. A palavra que eles usam é exatamente isso: o lugar é estreito. Nós temos essa expressão no crentez de que estreita é provação. O irmão está passando o estreito, o irmão está passando uma prova, e o estreito chegou, e agora aquela escola está vivendo isso. Só que naquele aperto, naquele estreito que aconteceu, aquele estreito que Deus permitiu, aquela provação que Deus permitiu, ela tinha uma intenção. Depois que eles entendem que o lugar era apertado, eles tomaram a decisão. Sabe qual foi a decisão? Descer até o Jordão. Aquele estreito gerou neles o desejo de descer. Aí eu tenho que lembrar de Jeremias capítulo 18, que quando Deus quis trabalhar no coração dele, Deus disse: levanta e desce a casa do oleiro. Sabe que eu aprendo com a palavra que existem estreitos que Deus permite na minha vida para que eu possa descer na sua presença, para que eu possa descer e viver novas experiências. Existem pessoas que estavam acomodadas, pessoas que tinham parado na zona de conforto. Aí Deus foi lá e balançou um pouco a figueira, foi lá e permitiu o aperto, o estreito. Para quê? Para você despertar para coisa nova, para Deus fazer um novo milagre sobre a tua vida. Aquele estreito fez com que o povo descesse. Os filhos dos profetas, eles descem até o Jordão. Quando eles chegam lá, eles começam a trabalhar, eles começam a usar um machado que não pertencia a eles, mas que era emprestado, para começar a tirar a viga. Imagina que cada um tinha uma missão de derrubar uma árvore. Veio o primeiro filho de profeta, foi lá e derrubou, pegou-se a sua viga na costa. Foi lá outro, e assim eles foram, até que de repente chegou na mão de um servo. Um servo que depois que começa a bater, tirar a viga, a Bíblia diz que o machado quebrou e caiu dentro da água. Na hora em que o machado quebra, ali houve um despertar. Por que, pastor? Porque existem alguns machados na nossa vida que Deus permite se perder, para que você entenda que nada é seu, tudo é dele. A Bíblia diz, pastor, é que quando o machado caiu, ele se desesperou, e o desespero foi: o machado é emprestado. Tem coisas que estavam na nossa mão que a gente não valorizou. Tem coisas que estavam na nossa mão que a gente não entendeu a importância, até que Deus permitiu o machado cair no fundo d'água.
até que Deus permitiu o machado cair no fundo do rio. Foi quando você naquele cenário olhou e disse: agora eu entendo que na verdade não era pela minha força, não era pelo meu jeito, não era pela minha capacidade, é porque Deus tinha me sustentado. Que machado é esse, pastor? Esse machado sou eu e você. Esse machado é a minha vida e a tua vida. E eu quero te dizer, querido, que esse machado só tem sentido se for vivido para Deus. Esse machado só tem razão se for vivido ao Senhor. Enquanto eu estiver no meu orgulho, na minha própria potência, achando que eu faço na hora que eu quiser, Deus faz o machado perder, para que você entenda que não é bondade tua, é graça de Deus. Não é pela tua força, é a misericórdia dele. Aleluia. Você pode adorar o Senhor. O orgulho, ele precede a queda. E quando nós vivemos esse momento de queda, nós entendemos que nada é nosso, tudo é dele. Imagina só agora o discípulo, imagina só aquele servo, lidando com um cenário onde na mão dele o machado quebrou. Imagina os outros que estavam esperando aquele mesmo machado para cumprir o propósito. Imagina os outros olhando e dizendo: olha, sempre ele. E parece uma coisa, irmão, tem gente que é caçador de problema, né? Parece que só acontece com ele. Imagina as pessoas olhando, Homero, para ele, dizendo: de novo esse camarada. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele embora. Vamos tirar ele de perto de nós. Vamos tirar ele da nossa presença. Vamos tirar ele de andar conosco, de caminhar conosco. A Bíblia vai dizer que quando aquele homem joga o machado, a Bíblia vai dizer que Eliseu não julga ele, Eliseu não aponta ele, Eliseu não critica ele, Eliseu não exclui ele, porque ele perdeu o machado, mas ele ainda era discípulo. Ele perdeu o machado, mas ele ainda era aluno. Ele perdeu o machado, mas ele ainda estava com Deus. Ele perdeu o machado, mas ainda tinha uma promessa, um propósito. Entenda, mesmo tendo perdido o machado, aquele moço não foi excluído pela sua falha. Ele foi alcançado pela misericórdia. Sabe qual é a palavra de Deus? Não saia por aí excluindo vidas a qual Deus espera de você misericórdia. Não saia por aí declarando pontos finais de causas que Deus quer renovar a sua misericórdia. Aquele homem, mesmo tendo perdido o machado, ele não foi alvo de condenação pelo profeta. O profeta aproximou dele e disse: eu não quero saber como foi, só me diga onde o machado se perdeu, porque nós vamos trazer de volta. Sabe qual é a palavra de Deus para a sua vida? Eu vou começar a te usar, porque a misericórdia de Deus vai ser revelada pelos seus filhos. A misericórdia do Senhor vai ser manifesta através dos seus filhos. A misericórdia de Deus só é vista quando ela é revelada através dos filhos de Deus. Porque se você encontrar alguém que tenha feito coisas terríveis, e essa pessoa sabe o peso que ela carrega, e você dizer: Jesus te perdoou, Deus te perdoou, aquilo vai ser só uma palavra. Só que se a partir daquele momento as pessoas tratarem ele como alguém que foi perdoado, ele entende: verdadeiramente Deus me perdoou, porque até as pessoas começam a me tratar com perdão. Tem uma história nos Estados Unidos, depois você pesquisa aí, um psicopata que matou um monte de gente lá. E aí tem um vídeo que narra o julgamento dele. No julgamento dele, as pessoas estavam lá participando do júri, dando o seu depoimento. E cada família de alguém que ele tinha matado começava a liberar palavras, dizia assim: eu quero que você morra, eu quero que você vá para o inferno. E todo o tempo o psicopata ficava assim, ó, com um sorriso no rosto, com um semblante de alegria, mesmo as pessoas falando. Até que de repente veio um pastor, um senhor de barba branca, e no momento dele de fala, ele começou a dizer: eu sou um pastor, você matou a minha filha, e hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida, porque eu tenho que cumprir o que o meu Deus me ensinou. Ele olhou para o homem e disse: eu te perdoo, você está perdoado. Foi a primeira vez que um psicopata chorou, foi a primeira vez que foi gravado, aquele homem desmontou em lágrimas. Foi um momento em que ele sentiu ser perdoado, não só por Deus, mas ser perdoado por alguém. Sabe o que o céu está dizendo? Só sabe o peso da misericórdia quem um dia precisou dela, só sabe a importância do perdão quem um dia precisou dele. O Senhor
Senhor Deus está dizendo: comece a ser aquele que não vai julgar quem deixou o machado cair, mas vai ser aquele que vai estender a mão dizendo: vamos trazer esse machado de volta, vamos trazer a promessa de volta, vamos trazer o propósito de volta. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando o profeta se aproxima dele, o profeta vai entender que a obra, ela não podia continuar, porque o machado ele era essencial para cumprir aquele propósito. Eles desceram para lá com uma intenção. Qual era a intenção? Derrubar as vigas para construir uma escola maior. Só que sem o chamado, sem o machado, eles não podem prosseguir. Pastor, o que é esse machado? Esse machado sou eu e você. E sem você a tua promessa não continua. Sem você o teu propósito não prevalece. Sabe o que é uma das maiores estratégias do diabo? Ele não pode te parar. Você sabia disso? Que ele não pode hoje, vindo com todos os demônios dele, olhar para você e dizer assim: olha, eu estou te parando e daqui para frente tu não anda. Você sabia que ele não pode fazer isso? Ele não tem poder para isso. Pastor, se ele não pode me parar, o que ele tenta? Ele não pode te parar, mas você pode se parar. É por isso que mesmo não podendo te parar, ele insiste em todos os dias a te convencer a desistir. Eu vou te dar um segredo espiritual. Todas as vezes que o diabo for tentar falar na tua mente, ele vai falar na primeira pessoa. As palavras que vão vir na sua mente vão ser: eu não consigo, eu sou fraco, eu vou morrer, eu sou infeliz. E o diabo vai sugerindo aquelas palavras para que você se aproprie dela. E se você não tiver discernimento espiritual, se você não tiver visão espiritual, você acha que essas palavras são suas. Você acha que é você que está decidindo aquilo, mas na verdade é o diabo que está sugerindo na sua mente. É o diabo que está prosseguindo na sua mente. E eu quero te dizer, querido, que existe um propósito do céu para a sua vida. Só que esse propósito ele não vai continuar sem o machado. Aí o que Deus está falando? Não é porque o machado caiu que a história vai ficar desse jeito. O Senhor vai começar a trazer de volta. O que é o machado? O machado sou eu com a promessa. O machado sou eu com o propósito. O machado sou eu com a direção. Talvez eu estou falando com pessoas que chegaram aqui nesse culto cansadas, e o diabo fez de tudo para você ser lançado nas profundezas do mal, da desistência, do fracasso. Mas hoje Deus está dizendo: eu vou começar a trazer de volta o que se perdeu. Eu vou começar a trazer de volta o que se perdeu. Há um tempo de restauração de propósito que Deus traz para a sua vida. Só quem acredita nessa verdade, bata a palma e glorifique a Deus. Aqueles moços, eles faziam parte da escola de profeta, e eles estavam lá para aprender com Eliseu. O que é interessante é que ninguém será um professor sem antes ser um aluno. E aquele que vai ser no futuro um bom professor é porque ele foi primeiro um bom aluno. Cabe a mim entender em que momento eu estou. Em que momento você se encontra? Será que você está no momento de ensinar ou no momento de ser ensinado? Será que você está no momento de ajudar ou você está no momento de ser ajudado? Quando eu passo a entender o meu momento, eu cresço dentro do propósito que Deus quer revelar para a minha vida. O que é interessante é que eles foram até o Jordão, e a Bíblia diz que ali no Jordão eles vão utilizar do machado, mas o machado vai cair. O Jordão, ele é o tipo de Cristo. E Jordão em hebraico significa aquele que desce. Aquele que desce. O machado caiu aonde? Lá no fundo do rio. Só que o que eles não sabiam é que naquele mesmo ambiente seria revelado um Cristo que desceria naquele mesmo lugar, que seria batizado naquele mesmo lugar,
e que teria poder para restituir tudo aquilo que foi perdido. Tem gente que achou que a sua vida seria lançada no fundo de um lago, no fundo de um rio. Tem gente que olhou para a tua história e disse: agora ela para, agora ele para, agora ela desiste, agora ele para e desiste. Só que o céu está dizendo: existe uma palavra para a tua vida. E qual é a palavra? Tudo aquilo que caiu, Deus tem poder para restaurar. Tudo aquilo que afundou, Deus tem poder para restituir. Tudo aquilo que se perdeu, Deus tem poder para trazer de volta. Talvez eu estou falando com pessoas que estão vivendo debaixo de uma sentença, debaixo de um decreto de morte, de fracasso. Só que a palavra do céu para a tua vida é: caiu no fundo, mas Deus restaura. Caiu no fundo, mas Deus restitui. Caiu no fundo, mas Deus pode descer e restaurar tudo que foi perdido na tua vida. Quem crê nessa palavra, toma posse para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Eles desceram até aquele rio, até o Jordão, com um objetivo. E qual foi o objetivo? Cortar a lenha, cortar as vigas para construir uma escola maior. Só que no meio do caminho, nós já lemos sobre isso, a Bíblia diz que o machado caiu. O machado, entende que eles começaram a perder aquilo que eles tinham planejado. O objetivo era um. Eles não foram para lá para perder machado, eles foram para lá para arrancar viga. Só que no meio do caminho se apresentou uma circunstância. E o que é que acontece no momento? A prioridade muda. A minha prioridade era arrancar viga, só que o machado caiu. E agora qual é a prioridade? Arrancar viga ou buscar o machado? Buscar o machado. Então nós temos que estar preparados para que em algum momento as prioridades mudem. Talvez quando você começou a caminhar, você tinha uma prioridade: chegar do outro lado. Só que no meio do caminho tu viu um irmão teu se afogando. Então a prioridade mudou. Eu até queria chegar do outro lado, mas tem alguém aqui que o Senhor colocou no meu caminho para ajudar. Quem entendeu? Talvez no meio do teu projeto tu disse assim: ó, o meu projeto é guardar esse tanto de recurso para no final eu construir isso e aquilo, e está tudo guardado. Só que no meio do caminho teve um pai seu que ficou doente. Então naquele cenário a prioridade mudou. O que eu preciso entender, pastor? Eu preciso entender que os planos de Deus podem me atualizar, os projetos de Deus podem fazer mudar a minha agenda. E eu tenho que estar preparado para viver essas mudanças que Deus traz. Porque se eu não estou preparado para viver essas mudanças que Deus traz, Deus está gerando oportunidade de novos milagres e eu não vou viver. Por quê? Porque eu já decidi que vai ser desse jeito, eu já decidi que vai ser daquele tanto, eu já decidi que vai ser dessa forma. Aí Deus está dizendo: não vai acontecer do teu jeito, vai acontecer do meu jeito. Não vai ser da tua forma, vai ser da forma de Deus. Só que entenda, quem entregou a vida na mão de Deus sabe que as prioridades podem até mudar, mas o propósito não muda. A prioridade pode até mudar, mas a direção não muda. O céu está falando com pessoas que talvez estão perdidas no meio do caminho, mas Deus está dizendo: entrega tudo na mão dele, coloca na mão dele, porque ele tem o melhor. Ele tem o melhor, ele vai trazer o melhor para a tua vida. Quando o machado cai, o machado vai para o fundo do rio. Quando o machado cai, a Bíblia vai dizer que Eliseu se aproxima. E a primeira coisa que Eliseu fez foi perguntar para ele: aonde o machado caiu? Aonde o machado caiu? Saber aonde você caiu vai te dar a oportunidade para Deus trazer de volta. Saber onde foi a sua queda vai dar a chance de Deus restaurar algo na tua vida. Porque Deus não pode tratar na vida de quem não reconhece. Deus só pode tratar feridas de quem expõe elas. Como assim, pastor? Se alguém, Deus o livre, sofreu um acidente na rua, bater a perna, quebrar a perna, se estiver de calça, quando o corpo de bombeiro chegar, sabe qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Rasgar a calça. Porque não tem como tratar nas feridas sem antes expor ela. E quando eu sei exatamente onde foi o lugar da minha queda, eu estou dando para Deus a oportunidade de Deus me tratar. Sabe qual é o problema? Tem gente que caiu, mas para não expor a queda, ele prefere viver de aparência.
E aí ele vai expondo do lado de fora um sorriso, enquanto o coração está todo quebrado. Aí ele vai mantendo uma vida que lá atrás não está sendo sustentada. Ele vai mantendo uma aparência para que as pessoas não percebam que ele está quebrado, que ele está falido. E aí ele vai mantendo aquela aparência, vai enganando, vai mentindo, vai gastando mais, só para manter aquela aparência. Mas sabe que Deus está dizendo: se você souber exatamente o lugar da queda, você tem a oportunidade de eu restaurar. Se você saber exatamente onde você caiu, você sabe exatamente onde Deus pode fazer o milagre. Eu estou dizendo, querido, que Deus está indo lá naquele cenário, Deus está indo lá naquela tragédia, Deus está indo lá naquele assunto, naquele tema que você não queria falar, que você não queria mexer, mas Deus está dizendo: eu estou indo lá não para te julgar, eu estou indo lá para te trazer de volta, eu estou indo lá para restaurar a promessa, eu estou indo para restaurar o seu propósito. O profeta pergunta para ele: aonde caiu? E a Bíblia diz que o servo vai apontar. Ele sabe exatamente aonde caiu. Você sabe exatamente o que aconteceu. Você sabe exatamente onde foi que a tua vida espiritual acabou. Talvez foi na palavra que alguém te machucou há anos atrás. Você sabe exatamente onde o teu coração se entristeceu. Talvez foi numa frustração que você viveu há anos atrás. Só que eu quero te dizer, querido, o céu tem poder para restaurar promessas. O céu tem poder para restituir propósitos. O céu tem poder para cumprir algo sobre a tua vida. A mão de Deus manda te dizer: eu vou começar a trazer um tempo de restituição para a tua casa. Eu vou começar a trazer um tempo de restituição para a tua vida. Eu vou começar a trazer um tempo de cura ao seu coração. Se você pensa que a sua história vai acabar desse jeito, você está muito enganado. Porque hoje, pela palavra de fé, o Senhor começa a trazer de volta tudo aquilo que se perdeu. Sabe que eu aprendo, querido, que quando Eliseu olhou para ele e disse: aonde o machado caiu? E ele apontou e disse: está ali. Aquele machado simbolizava eu e você. Só que a Bíblia vai dizer que Eliseu vai cortar um pedaço de pau, e a Bíblia diz que ele vai pegar aquele pedaço de pau, aquele madeiro, e vai jogar no rio. Quando ele joga no rio, a Bíblia diz que o machado flutuou e conectou com aquele madeiro. Sabe que eu entendo que aquele machado era eu, mas aquela madeira era a cruz. E o que eu aprendo com a palavra? Que a cruz tem poder para trazer de volta tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que se perdeu. Só quem acredita no poder da cruz aqui, começa a dar glória a Deus. Fique de pé nessa noite, fique, porque Deus manda dizer à igreja: eu vou trazer um tempo de restauração de propósito, de restauração de promessa. A cruz tem poder para restituir tudo aquilo que você perdeu. Feche os seus olhos.